Agora eu vou para Mateus capítulo 13, que diz assim. Mateus capítulo 2, versículo 13, que diz assim. Tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe e de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Esta palavra que está pregada na Escritura Sagrada nos leva a entender que isso aqui não era pensamento de homem, que isso aqui não era conhecimento de homem, isso aqui não era por base nem interpretação, isso aqui era o próprio Espírito de Deus agindo sobre a vida de José, a vida de Maria e a vida daquele menino, mandando como homens manda a homem, fazendo com que aquele menino fosse conservado do mal, da morte, para que aquele menino, quando chegasse a uma certa idade, fosse dado ao povo como o único cordeiro, como o único sacrifício, para que ele pudesse ser sacrificado, para que pudesse dele haver libertação, não de carne, mas libertação de espírito, para que todos os espíritos fossem salvos e libertos e livres pela graça, com esse grande livramento do próprio Senhor Jesus, trazendo para aquelas pessoas, para os espíritos daquelas pessoas, o que sempre esperavam acerca dessas profecias antigas, faladas pelo próprio Deus, usando aí os seus profetas para levar palavras verdadeiras, porque os profetas eram profetas verdadeiros, não levavam mentira, e nem levavam ganância, e nem levavam ódio, e nem levavam falsas palavras, que não tem sido neste mundo de hoje. No mundo de hoje, não precisamos dar carro, não precisamos dar moto, não precisamos dar dinheiro, não precisamos sacrificar imante, não precisamos fazer jejum, não precisamos fazer oração, não precisamos fazer nada para alcançar a salvação. Podemos fazer o bem sem olhar a quem, mas por a nossa bondade, pelo nosso coração, nós seremos contemplados com aquelas mesmas pessoas que foram abençoadas por a nossa mão. Eles podem contribuir também para a nossa mão, falando para outras pessoas do que a gente fizemos por aquelas pessoas. Mas aquilo não faz com que eu seja abençoado, aquilo não faz com que eu seja salvo, aquilo não faz com que eu vá para o céu, aquilo não faz com que eu tenha nenhum bem de Deus por eu pegar o que eu tenho e dar para alguém. Mas aquilo é honra para mim, é honra para aquela pessoa que a recebeu de mim. Isso para na terra, porque é fruto da terra, e fruto da terra permanece na terra. E vai sim
um dia ser esquecido, um dia ser destruído e não vai permanecer para todo sempre. Esse versículo 15 diz: esteve lá, não 14, né? E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Né? O 15 diz: esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Né? Isso é a palavra do Senhor, que não traz ódio, que não traz ganância, que não traz medo, mas hoje a gente podemos ouvir essas palavras lidas por pastores, por bispos, fazendo com que as pessoas contribuam, que as pessoas façam para receberem bênção, para receberem honra, para receberem coisas da parte de Deus. Mas nada ninguém pode receber da parte de Deus, porque Deus já deu tudo. Nós somos templo e morada do Espírito de Deus, nós somos casa de Deus, portanto nós estamos todos os dias em Deus. Versículo 16 diz: então Herodes, vendo que tinha sido iludido, né? Vendo que tinha sido iludido, é isso? Pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriu os magos. 17. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Né? Então aqui mais uma profecia, Jesus cumpriu, né, no seu nascimento. Jesus cumpriu essa profecia que o profeta Jeremias já profetizava. Isso fez com que o profeta Jeremias não seja um profeta mentiroso. Por quê? O pessoal podia até ter dúvida das palavras do profeta Jeremias, mas nesse dia o povo puderam se lembrar de que Jeremias falava a verdade, de que Jeremias não era um profeta mentiroso. Jeremias sabia o que falava. Ele estava falando coisas que um dia ia acontecer. E neste momento, essa profecia livra Jeremias, né, do laço dessas pessoas que achavam que ele era mentiroso. Porque agora se cumpre a palavra, a profecia deste profeta que profetizava há muitos anos nas suas pregações, visando aí para aquele povo que isso aconteceria, mas o povo estava atento a coisas que não era lícita nem importante. Eles achavam que não era importante. Então aqui é mais uma coisa linda e maravilhosa das Escrituras que o profeta falou aqui, né? E meio que ele disse, antes que isso acontecesse, isso causou talvez muita murmuração. É o que ele disse aí. Em Rama se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto.
Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada porque já não existem, né? Então, quer dizer, o Jeremias falava isso, né? Que nessa cidade ia acontecer esse clamor, ia acontecer essa tristeza dessa mãe, mas o povo não acreditava. Mas nesse momento foi possível acreditar, porque o pessoal viram a profecia acontecer. E aí livrou o profeta. Portanto, todos os profetas que estão no Brasil, dizendo que está profetizando para Deus, falando língua estranha, cobrando 30, 40 mil para pregar, cobrando dinheiro, 100, 150 para contar, dizendo que é para adorar a Deus e que aquelas pessoas que comprar aquele CD vão ser abençoadas, e que aquelas pessoas que pagaram aquele dinheiro para eles cantarem vão ser abençoados. Isto tem que cair por terra, porque não é aquilo que salva, não é aquilo que abençoa, não é aquilo que dá vida, aquilo não traz amor. Aquilo traz ganância, aquilo traz ódio, aquilo traz mentira. Portanto, não é verdade o que aquele povo estão praticando, pastores, nem bispo, nem apóstolo, né? Temos vendendo feijão ungido, temos vendendo toalha do sonho, temos vendendo martelo, temos vendendo até a toalha de seu banho, né? Pano do seu próprio sangue, dizendo que é para salvação, é para curar, é para dar vida. Tudo aquilo são mentiras e precisa ser repreendido, porque a palavra do Senhor, que permanece para sempre, ela não encaixa nestas mentiras. Portanto, tem um monte desses pastores presos e muitos irão, porque são ameaçadores tanto da palavra de Deus como também da justiça brasileira. Eles têm praticado crime e não é a verdade do que estes homens pregam. Portanto, é bom a gente ficar atento à palavra que nós ouvimos desses caras, para que possamos repreender eles, para que o povo tenha vida, para que o povo tenha as suas mentes abertas, as suas mentes iluminadas, para que a palavra de Deus não venha ser envergonhada, para que a palavra de Deus possa cada dia ser multiplicada, para que nós possamos a cada dia poder anunciar a palavra de Deus, né? Na maneira que os pastores fazem, o povo esquecer de Deus e diz até que não existe Deus, por causa que eles oraram e não foram ouvidos, porque eles queriam uma coisa errada e Deus não apoiou. Mas a palavra de Deus, que permanece para sempre, ela tem grande revelação e Deus pode salvar e libertar todas as pessoas. Não agora, mas isso aconteceu lá no Espírito Santo, na morte de Jesus. Todos nós somos salvos pela graça. Não importa se é preto, não importa se é branco, não importa se é bonito, não importa se é feio. Estamos todos em Cristo. Saíram da lei de Moisés e entraram em Cristo. Todos os anos são templo e morada do seu Espírito.